E aí galerinha bonita, esse é o canal Maldon Play, eu sou o Paulo Maldonado e espero que vocês estejam bem. E agora que a primeira temporada da série de The Last of Us da HBO chegou ao fim, eu decidi fazer esse último vídeo sobre ela, comentando as principais críticas que as pessoas têm feito em relação à série, dizendo por que eu concordo com algumas delas, por que eu discordo de outras. Se você ainda não assistiu, pode ficar tranquilo que eu não vou dar nenhum spoiler, mas claro que o que eu vou falar pode afetar suas expectativas de alguma forma. Eu vou comentar sobre como eles estão abordando a fidelidade ao jogo, como estão abordando mudanças, coisas nesse sentido, mas spoiler da trama mesmo eu não vou trazer nenhum, então se é isso que te incomoda, pode vir tranquilo. Começando aqui falando sobre as críticas e as polêmicas em relação à aparência dos personagens, à aparência dos atores. Eu vou resumir porque esse assunto já tá bem saturado, o povo já tretou demais na internet por besteira, porque, cara, vamos lá. Primeiramente, um fato, os atores eles não se parecem com os personagens dos jogos fisicamente. Ok, isso é um fato. Isso não é um defeito objetivo, isso não é de forma alguma um defeito na história, um defeito na construção técnica da série, não é, ok? Mas isso não significa que não é legítimo uma pessoa se incomodar com o fato de que eles não estão fiéis à aparência que os personagens têm nos jogos. Não é todo mundo que se incomodou com a aparência dos personagens que tá sendo pejorativo, preconceituoso ou coisa do tipo. Claro que tem pessoas que sim, aí beleza, você pode criar treta com essa pessoa se você quiser, mas o ponto é que tem pessoas que simplesmente gostam de fidelidade visual. Eu gosto quando tem fidelidade em cada linha de aspecto numa adaptação, mas particularmente não me incomoda quando tem esse tipo de mudança. Pelo menos no caso de The Last of Us, eu realmente não me incomodei com a aparência dos atores, nem nada nesse sentido. Se fosse eu escalando, certamente eu procuraria atores que fossem parecidos fisicamente e que ao mesmo tempo atuassem muito bem. Claro que priorizando a atuação, que é o mais importante, e na minha opinião, os atores da série de The Last of Us entregaram muito, eles fizeram um excelente trabalho, mas ponto é que não tem muita objetividade nesse sentido, não tem muito motivo pra treta, cara. Simplesmente, fulano gosta quando tem fidelidade visual e por isso ele tá incomodado. Beleza, é legítimo. Fulano não se importa com isso? Beleza, porque não é um defeito objetivo da série. Então essa é a conclusão, não tem pra que vocês tretarem por uma coisa que é subjetiva, uma coisa que tem relação a gosto, beleza? Então, deixando esse assunto de lado, vamos para as críticas mais relevantes, como por exemplo, as críticas em relação à falta de ação na série, porque de fato a série tem pouquíssima ação. Ok, The Last of Us nunca teve esse foco, na verdade. Os jogos sempre tiveram destaque na narrativa, esse que sempre foi o diferencial tanto do primeiro jogo, do segundo jogo, e agora também é o foco da série. Isso é padrão de The Last of Us, vamos deixar isso bem claro. Só que, óbvio, quando a gente fala de um jogo, ele tem que ter o fator gameplay, e aí que acaba entrando muita ação, seja na batalha contra humanos, seja na batalha contra infectados. Então a gente tinha muitas batalhas nos jogos, só que obviamente você não vai manter tudo na série, porque tem a questão do realismo, por exemplo, o Joel matar centenas de pessoas sozinho, o cara é um exército humano, não faz muito sentido numa perspectiva mais realista. Quando é um jogo, a gente aceita, porque é padrão de jogo, tem que ter pra ter o gameplay. Mas numa série seria meio bizarro da gente ter esse Joel Rambo, ou pelo menos ter isso o tempo todo. O que não significa que não dava pra ter mais ação, definitivamente dava sim, bastava fazer isso de uma forma que não fugisse desse realismo da série, e eu acredito que seria benéfico pra própria narrativa, que como eu falei é o foco, mas ter mais ação ajudaria por criar mais curva de tensão, já que algumas pessoas sentiram que a série tinha um ritmo lento até demais, e pra elas acabava ficando monótono. Claro que cada um tem a sua tolerância, então o público é afetado pelas técnicas narrativas de formas diferentes, mas na minha opinião, se tivessem acrescentado momentos de ação, não tirado nada que tem na série pra colocar ação no lugar, isso não, definitivamente não dava pra cortar nada que tem ali, mas se eles tivessem feito alguns episódios um pouquinho mais longos, com uns 5 minutos a mais, às vezes até menos, dava pra eles colocarem um momento que ajudaria na curva de tensão pra quem tava achando o ritmo muito lento e que não atrapalharia pra quem tava achando o ritmo adequado. Então acredito que sim, poderiam ter cadenciado melhor essa questão pra ter um impacto até narrativo ao colocar mais ação na série, principalmente ação com infectados, que seria justamente o caminho mais fácil de você fazer dentro do realismo daquele universo, sem colocar um Joel Rambo necessariamente, porque você poderia partir pro lado da sobrevivência. E aí a gente entra já na próxima crítica, que é justamente da série ter poucos infectados. Então a gente mescla uma coisa na outra, tudo isso que eu falei agora continua se aplicando
para essa questão, porque você tendo mais cenas com infectados ajudaria na parte narrativa de construir a sensação de periculosidade que eles causam naquele mundo. Afinal, isso é importantíssimo. Por que eles vão correr atrás de uma cura de algo que não é um grande perigo para o mundo? O maior perigo é a própria humanidade? De fato, o maior perigo é a própria humanidade. Mas os infectados, eles têm que ser parte crucial disso, do mundo ser um lugar que não dá para as pessoas povoarem novamente. Então, ter mais cenas com eles seria, sim, algo importante para tornar esse cenário mais convincente e para aproveitar, como eu falei, e colocar mais cenas de ação. Então eu acho que isso seria algo benéfico para a construção da série como um todo, se eles pudessem acrescentar mais tempo nos episódios, e duvido que alguém se incomodaria. Fala sério, você assistindo os episódios que tiveram mais partes de infectados, achou que aquilo tava atrapalhando a série porque não tava focando exclusivamente na narrativa? Eu duvido muito que seja o caso, eu acho que você deve ter gostado. Então, de forma alguma, eu acho que seria problemático termos mais momentos com eles, até porque no jogo a gente tem, ok, que pelo fator gameplay a gente tem muitos momentos com infectados, mas a série realmente tem pouco, então eu concordo com essa crítica também. O que não significa que por faltar ação, por faltar cenas de infectados, eu achei que eles estragaram a história de The Last of Us, a aventura de The Last of Us. Não, pra mim esses pontos, eles não estragaram a série, eu só acho que ela poderia ter sido melhor, mas continuei gostando bastante da forma como eles fizeram. Porém, consigo entender quem já não gostou tanto assim por esses motivos. E indo para a próxima crítica, muitas pessoas falaram das mudanças na história. Se você não viu a série, também fique tranquilo que de maneira geral ela segue muito fielmente o jogo, com a mesma estrutura, a mesma ordem de acontecimentos, os mesmos personagens em cada parte, tem até cenas que estão um por um ali com o mesmo ângulo, os mesmos diálogos. De maneira geral é uma série muito fiel. Tem alguns detalhes que eles mudaram a forma como é executado, mas ainda é a mesma coisa. E tem outros detalhes que eles mudaram de fato a história, mas como eu falei, não mudam todo. Eles mudaram coisas isoladas, geralmente relacionadas ao passado de personagens secundários. A maioria dessas mudanças ninguém nem comentou direito, não deu polêmica nenhuma, mas teve um episódio em específico que foi uma mudança muito grande no episódio inteiro na forma como as coisas ocorrem. E esse sim gerou muita polêmica, em partes pelo motivo certo, de ser algo que tá diferente em relação ao material original, e é compreensível as pessoas se incomodarem quando não há fidelidade nesse sentido, mas também tiveram críticas que já fogem do foco e vão mais num lado que não faz muito sentido. Mas enfim, o ponto é que sim, tiveram algumas mudanças isoladas, uma em específico que foi um pouco maior, mas que ainda assim não afeta o todo da trama, e isso é algo que gerou polêmica. Eu, como falei, sou o cara que gosta quando a obra adapta da forma mais fiel possível. E assim, eu entendo que a série precise ter conteúdo inédito, coisas que não tinham no jogo pra ela dar uma renovada, dar um ar de novidade. E acho que eles fizeram isso muito bem, dando profundidade a certas coisas. Por exemplo, coisas que no jogo eram só mencionadas e na série são mostradas, ou coisas que nunca foram mencionadas no jogo, mas dá pra você colocar ali que aconteceu de repente no passado de algum personagem, ou em alguma cena que entre o momento ali que a gente não via no jogo, que tinha algum corte ou algo assim, e você colocar de forma que se encaixe perfeitamente com a história que já existe, dando mais profundidade pra alguma coisa. Isso pra mim é o ideal. Se não tivessem essas cenas inéditas se aprofundando em coisas que a gente antes não via, eu acho que seria um ponto negativo da série. Então eles acertaram em cheio nesse aspecto, mas eu não acho que pra isso você precise mudar a história que já existe. Acho que dá pra simplesmente acrescentar em cenas que a gente já tinha, mas essa é a minha perspectiva, então eu entendo sim certas críticas, mas particularmente, se for falar das mudanças em si, eu não achei ruim nada que eles fizeram ali na... Claro, tem alguns pontos que posso até fazer algumas ressalvas, mas de maneira geral eu gostei das histórias alteradas também. Não acho que elas ficaram piores do que no jogo, em alguns casos eu achei até algumas coisas melhores, então por mais que eu seja o cara da fidelidade, eu gostei das mudanças que eles fizeram, por isso não me incomodou realmente. Nada que eles fizeram de alteração assim, pra mim foi um incômodo. Então, né, eu entendo assim, vai de cada um. Agora vamos pra última crítica, que a última crítica eu já fiz um vídeo só pra isso, mano. Então, eu não vou me estender muito aqui, depois procura no canal, foi um vídeo que mais flopou nesse canal, mas é um vídeo bom, mano. Ele flopou porque o YouTube não recomendou pra ninguém realmente. Mas é um vídeo falando sobre o maior problema da série de The Last of Us. Coloca aí no meu canal, o maior problema da série de The Last of Us, que você vai ver por extenso. Mas, resumindo aqui, os personagens são menos desenvolvidos na série em relação aos jogos. Eu sei que você aí, fanzaço da série, que passa o pano pra tudo, vai falar que não, que a série deu mais profundidade porque ela deu mais flashback de coisas que não tinha no jogo, e de fato, pro passado dos personagens, a gente ganhou mais profundidade, eu até elogiei isso agora há pouco.
Mas, quando a gente fala do presente, os personagens têm menos desenvolvimento. Todos. Joel tem menos desenvolvimento, a Ellie tem menos desenvolvimento, a relação dos dois tem menos desenvolvimento, esse é o foco do vídeo que eu falo desse maior problema, porque a relação dos dois é a coisa mais importante de The Last of Us, então confere lá meu vídeo pra eu dissertar melhor sobre isso, mas também os personagens secundários, a gente tem muito menos momentos com certos personagens em relação ao que a gente tinha no jogo, então a gente acaba criando um vínculo menor com eles, o que afeta certos momentos impactantes da série. Então esses momentos continuam impactantes, continuam momentos incríveis na série inteira, todos aqueles momentos incríveis que a gente tinha no jogo estão na série, tão incríveis. Só que no jogo, como os personagens tinham mais desenvolvimento no presente, a gente criava um vínculo mais forte e tinha mais imersão, não só pelo fato de ser um jogo que você tá ali controlando o Joel, pelo menos em algumas partes da Ellie, mas a gente tinha uma imersão pela forma como a narrativa era construída, que fazia a gente se importar mais com algumas coisas e até certas cenas que são impactantes terem um desenvolvimento maior da cena em si. Então tem esse ponto. Se você discorda de mim, você acha que eu tô falando bobagem, confere lá meu vídeo. Confere lá, que se tu ver aquele vídeo e falar que eu tô errado, você que tá errado. Brincadeira, cada um tem sua opinião, mas eu argumento muito bem a respeito disso. E é isso, galera. Isso conclui as maiores críticas que têm ocorrido em relação à série de The Last of Us. Como vocês viram, eu concordo até com boa parte delas. Tem umas que eu acho que o pessoal viaja na hora de fazer as críticas. Mas, de maneira geral, eu não me enquadro nas pessoas que acreditam que essas coisas estragaram a série. Claro que eu prefiro o jogo. Tem algumas coisas que a série conseguiu superar o jogo, mas de maneira geral, o jogo é melhor narrativamente falando e em outros aspectos também. Que eu gosto do fator gameplay, admito, mas de todo modo eu achei a série muito boa, o saldo muito positivo, gostei, pra mim a melhor adaptação de um jogo já feita pra live action na história da humanidade. Então, você concorda com isso? Deixa aí seu like, seu comentário dizendo se você gostou da série, se não gostou, se você concorda com alguma crítica, não concorda, qual coisa que eu não falei aqui que pra você é um problema da série, deixa aí nos comentários. Qual a sua crítica à série de The Last of Us? Seja você fã ou não, qual a sua crítica à série de The Last of Us? Comenta aí. Então deixa o seu like pra apoiar o canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações e fui-me eu na minha ida!